nos últimos 12 anos, né, eu acho que coincide um pouco com a velocidade da revolução digital, né? O papel do papel tem mudado, né? A ideia do papel que tradicionalmente era um veículo de comunicação que transmitia ideias, ele está, assim, aos poucos ele foi perdendo essa capacidade devido às novas tecnologias e a gente tem hoje o papel como talvez ainda como uma espécie de material de retenção de ideias, né? Mas eu sou de um outro século, eu nasci em 1961 e obviamente tudo que chegou para mim em termos de informação, o mundo inteiro, eu lembro que eu morava na periferia aqui de São Paulo e meu contato com o mundo era a banca de jornal, né? Eu ia todas as terças-feiras para ver se tinha chegado o último exemplar do Tio Patinhas. Tio Patinhas sempre foi meu favorito, não porque ele era um pato que falava e que dirigia carros, mas porque ele era rico. E eu tinha fascínio e o meu canal de comunicação com o mundo era através da banca de jornal. Eu não tinha livros em casa. Meu pai ganhou uma vez uma enciclopédia britânica num jogo de sinuca. Ele trouxe num carrinho de pedreiro para casa. Aquilo foi a melhor coisa que aconteceu assim na minha vida jovem, porque eu e minha avó, nós líamos a enciclopédia de A a Z. Até hoje, eu sei todas as capitais do mundo em 1972, né? Diria uns 10, talvez 15 anos atrás, né? A possibilidade de não ter mais papel para fazer a imagem fotográfica perder a sua materialidade, né? Fez com que fotógrafos ficassem muito preocupados com isso, começaram a estocar papel, e com razão, né? Você não sabe, era um desconhecido da imagem digital. Eu acho que consistentemente, desde que a gente começou a trabalhar com representação, talvez no período paleolítico, as tecnologias elas foram se desenvolvendo para que uma ideia tivesse uma representação física, fosse muito próxima a uma ideia. E eu acredito que a melhor ferramenta que nós fomos capazes de desenvolver para fazer essa mediação entre a mente e as coisas, entre o que a gente tem dentro da gente e o que está fora da gente, é a imagem impressa. Porque a imagem impressa ela tem características físicas, ela é um objeto, e ao mesmo tempo ela é uma ideia, ela é uma memória, um sentimento, né? Através da imagem impressa, ou mesmo o texto impresso, eu não ia nem limitar isso, né? Você tem uma ideia materializada da forma mais sutil, mais simples e mais pura. Então, assim, o papel, nos últimos 15 anos, talvez, né? Eu acho que eu tenho desenvolvido investigações, pesquisas que lidam com esse material da mesma forma que, sei lá, os pintores começaram a rever o que era a pintura, né? Depois da invenção da fotografia. Tentar criar uma gramática, uma sintaxe da utilização do material. Coincidentemente, depois de estar trabalhando e estar me educando com todas as possibilidades conceituais, né, desse material, né, veio a possibilidade de criar uma coisa que tem tudo que o papel tem, mas tem uma durabilidade, uma coisa que pode durar para sempre, como se fosse um monumento ao papel, né? E isso me pareceu muito interessante desenvolver. As possibilidades técnicas que a Portobello tinha para me oferecer ainda era um desafio muito grande, porque a gente está acostumado a ver um porcelanato como uma superfície vítrea, sólida, dura, hermética, que ela não é imediatamente convidativa ao toque, né? E o papel é o contrário disso. O papel é poroso, ele é absorvente, ele tem uma coisa confortável, a pele gosta, o toque do papel, ele tem propriedades que são, assim, afetivas, né? Que a gente tem muita coisa, fotografias, livros que a gente pegou, o próprio jornal que a gente lê todo dia, que nos conecta com o mundo, né? E ele tem essa porosidade, essa coisa que ele é um veículo também do toque, né? Criar uma superfície que é ao mesmo tempo durável, prática, útil, né? E com todas essas propriedades afetivas que o papel oferece, é um desafio muito grande. E foram 2 anos quase de trabalho, um vai e vem, que me mostravam coisas, e assim, e essa comunicação é uma comunicação muito abstrata, é como se você estivesse escrevendo um perfume.
né? Ou o sabor de uma bebida, geralmente você usa outras referências, né? Mas esse diálogo foi se desenvolvendo, foi sendo criado, e eu fiquei super contente, porque é uma coisa que, sem ter uma indicação direta que aquilo é um trabalho meu, ela tem dentro dessa produção tudo que me interessa como artista, como você criar uma coisa com outra, como você desenvolver uma espécie de identidade híbrida entre materiais e processos. Então você tem uma coisa que parece uma coisa, mas não é. E a própria decepção, né, assim, de saber que aquilo não é papel, muito embora ele tenha exatamente a sensação do toque, né, faz você pensar no toque, no papel, na tua relação com essas coisas. Eu acho que uma obra de arte, ela se diferencia de um outro objeto justamente pela capacidade dela convidar uma meditação sobre a sua relação com determinados objetos. E essa superfície, ela oferece um pouco isso, porque a minha experiência mínima que eu tive agora nessa feira Revestir, né? As pessoas olhavam e tocavam. E quando tocavam, sentiam uma coisa diferente que o olhar estava sugerindo. Então isso é uma coisa muito particular do meu trabalho em geral. E eu estou super feliz com o resultado.